Olá, tudo bem com você? Alexander Galante falando aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre comportamento. Você já pensou que a forma como as pessoas se comportam pode influenciar ou até determinar a ocorrência de um acidente de trabalho? Pois é, muitas vezes a forma como essa pessoa decide fazer alguma coisa ou não pode acarretar ali nessa situação de emergência. Então vamos entender uma coisa. Como profissional da área de segurança do trabalho, cada um precisa entender que é desse profissional a responsabilidade primária de zelar e de manter um ambiente de trabalho seguro, de manter ali um ambiente onde todos se sentem seguros e protegidos, né? Principalmente ali os colaboradores de uma empresa. Só que muitas vezes, gente, o comportamento humano ele acaba por se tornar um dos maiores desvios e um dos maiores fatores para a ocorrência de acidente de trabalho. Então, gente, em primeiro lugar, entenda, e vamos reforçar isso aqui. Entender que os acidentes de trabalho, eles não são só causados por causa de falhas no ambiente de trabalho, como falta de equipamentos de proteção, ou quem sabe uma má iluminação, ou uma má sinalização. Na verdade, entenda isso, muito dos acidentes de trabalho eles ocorrem devido a comportamentos que são inadequados dos colaboradores. Então, por exemplo, nós temos um funcionário que pode, de uma forma deliberada, escolher não seguir as instruções que ele recebeu para uma determinada tarefa, ou quem sabe, ele pode estar ali trabalhando sob efeito de drogas ou de álcool e seu supervisor não viu. Então, gente, alguns desses fatores, eles acabam sendo bastante firmes e influenciam nisso. Por isso que diversos estudos já foram realizados nesse sentido e nós vamos trazer aqui e compartilhar com vocês dois desses estudos. Duas teorias que foram desenvolvidas com base no comportamento no ambiente de trabalho. Algumas dessas teorias, elas inclusive podem, digamos assim, nos ajudar a explicar por que determinadas pessoas se comportam de uma maneira e outras pessoas se comportam de outra maneira. Uma dessas teorias que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, gente, é uma teoria que se chama teoria do comportamento planejado. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui. O que acontece? O comportamento humano, ele, de acordo com essa teoria, ele é influenciado por três esferas. A esfera da atitude, a esfera das normas sociais e a esfera do controle comportamental. Só para vocês entenderem, essa teoria do comportamento planejado ela foi proposta por um professor na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1985. E desde então, essa teoria, gente, ela vem sendo utilizada em diversas pesquisas, em diversos estudos que trabalham e que são relacionados ao comportamento humano. Então nós temos aí na área de saúde pública, marketing, vendas e inclusive na área de segurança do trabalho. O que acontece? De acordo com esse estudo, as pessoas elas têm uma tendência natural a se comportar de acordo com o quê? As suas atitudes em relação ao comportamento que elas estão manifestando em questão. E essa forma dela se comportar interage com o seu comportamento em grupo. Então vamos lá, se a gente pegar aí as três bases dessa teoria, que é a atitude, as normas sociais e o controle comportamental, nós vemos que a atitude dessa pessoa vai influenciar a norma social que ela está inserida e o controle comportamental. Quando a gente avalia isso aí, nós começamos a entender que muitas vezes essa pessoa pode estar sendo influenciada ali no meio que ela está por algum comportamento de seus colegas, por alguma coisa que ela está recebendo. E aí vai depender da atitude que ela vai ter diante disso. Uma outra teoria, gente, que também explica o comportamento inseguro no ambiente de trabalho é a teoria da carga cognitiva. O que essa teoria fala? Ela afirma que quando nós estamos sobrecarregados, seja com excesso de trabalho, com muitas tarefas, com muitas informações, com muitas atividades, nós temos uma tendência de não conseguir prestar direito às instruções, a não conseguir prestar direito a normas. Então o que acontece? A gente acaba por não prestar atenção, não fazendo da forma correta. E um segundo desvio que tem é por causa do excesso
de trabalho ou excesso de informação que a gente não consegue realizar as tarefas com segurança. Então, gente, a teoria da carga cognitiva, ela traz muito o princípio de que nós temos que cuidar e fazer uma coisa de cada vez. Se a gente está com excesso de trabalho, vamos planejar e vamos se organizar. Então, quando a gente junta essas duas teorias, a gente observa de que forma o comportamento e a atitude que a gente manifesta e o excesso de trabalho podem ser fatores que influenciam e muitas vezes determinam um acidente de trabalho. Bom, mas diante dessa situação, agora a gente pode se perguntar, então como é que a gente pode efetivamente reduzir o comportamento inseguro no local de trabalho? Uma abordagem muito eficaz, gente, é a criação de uma cultura de segurança no seu local de trabalho. Então, se você trabalha, se você está vendo esse vídeo, preste atenção como é que é a cultura de segurança no seu local, na sua empresa. Como? Envolve, olha só, educar todos os colaboradores, todos os funcionários sobre a importância da segurança, fornecer treinamento, conversar com as pessoas, estabelecer normas de segurança clara, comunicar regularmente sobre as expectativas que a empresa tem com relação à segurança do trabalho. Feito isso, vamos para a parte onde efetivamente está acontecendo, está na prática, está acontecendo. Então, mais um passo importante, gere feedbacks, gente. O uso de feedback, de reforço positivo. Então, se tem um funcionário que está seguindo as normas de segurança, ele deve ser elogiado, ele deve ser recompensado. Enquanto aqueles que não estão, devem receber um feedback construtivo e ser orientado para quê? Para mudar o seu comportamento. Então, gente, é muito importante que haja o incentivo daqueles que estão fazendo e daqueles que não estão fazendo. Daqueles que não. Então, gente, é muito importante que haja um feedback. É muito importante que haja uma conversa. Por quê? Porque se isso for feito, as pessoas vão começar a compreender que isso faz parte da cultura da empresa. É importante entender que precisa ser criado um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis a falar. Então, quando existe um incentivo para que, inclusive, os colaboradores relatem comportamentos inseguros ou condições perigosas, sem medo de represálias, eles façam isso de forma com certeza de que não vão ter nenhum problema. Então, nível de supervisão e nível de gerência deve estar aberto ao feedback dos funcionários e, inclusive, dispostos a, se precisar, fazer as mudanças que forem sugeridas. Muitas dessas mudanças envolvem procedimentos, mas muitas vezes envolvem, inclusive, a utilização de recursos para melhorar o ambiente de trabalho. Então, gente, entenda, o comportamento humano, ele tem um fator determinante na ocorrência de acidentes de trabalho. Claro que, como profissional da área, você tem que entender que você tem sua parte, mas você, mesmo não sendo um profissional da área de segurança do trabalho, dentro da atividade que você está realizando, você precisa também fazer a sua parte, seguir as regras, ter uma atitude e um comportamento que seja condizente com aquilo que é esperado dentro da expectativa de uma norma segura. Então, crie uma cultura de segurança, forneça treinamento adequado, estabeleça normas claras e uma comunicação assertiva. E tenha certeza que, se isso for feito, você vai zerar os acidentes de trabalho. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por hoje é isso. Eu vou pedir para vocês curtirem o nosso canal, vou pedir para vocês darem um joinha aqui, compartilharem, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, põe aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, tá bom? Obrigado, galera, e por hoje é isso.